Vera, vi seu nome, Vera. Boa noite, Cibele, Rosa, Mariana, André, boa noite. अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्रणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षं देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बन्धव शिवभक्तश्च स्वदेशो पुनःत्रयम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 oh. Esse é um mantra de pedir abundância de carinho, abundância de cuidado, abundância de provento, que nada nos falte. E alimento espiritual que a gente busca hoje, né? Bem-vinda, Dani. Tanta gente querida, tão bom estar aqui. É um mantra que é usado tanto para agradecer um prato de arroz, curry, quanto para a gente fazer o que a gente faz agora, que é pedir um alimento espiritual absolutamente necessário nesse instante. Mas, pergunto, antes de mais nada, vocês estão me ouvindo bem? Como está aqui o equipamento de som? A Lígia disse que está ótimo, que bom. Lígia. Ouvi dizer que hoje é o Dia Mundial da Água, né? Tenho uma coisa para falar para vocês disso. Muito bem, eu estou muito introspectivo, perdão, porque eu estava meditando antes de meditar, e aí eu venho aqui falar com vocês e a vontade de falar por telepatia. Mas então recebam esse amor no coração, que esse vai com facilidade, e eu lembro de um dos meus grandes, maravilhosos mestres, que teve muitas vidas de monge budista e outras mais. Mas uma das vidas conhecidas dele é como Francisco de Assis, cristão católico, unindo os conhecimentos de Ocidente e de Oriente. E ele dizia, né? Ensine a espiritualidade, ensine as palavras de Jesus, ensine o Evangelho. E se necessário, somente se necessário, use palavra. Tem até uma história maravilhosa que é complementar a essa, para a gente ver como a mente humana é concreta demais. Às vezes a gente mergulha numa concretude absurda. E vista de lá de cima, vista da perspectiva da alma, pensamentos são coisas, ideias, conceitos são coisas. Tanto faz a pessoa estar aprisionada por uma jaula ou por uma ideia. Ainda é matéria mental. E a gente entende, a gente precisa de tanta ajuda para entender os ensinamentos espirituais, que todo ensinamento espiritual verdadeiro vai ter várias camadas. Início de espalhe
a espiritualidade, espalhe o evangelho e, se precisar, use palavras. Tem uma história ótima que aconteceu mesmo com Francisco Xavier, Chico Xavier, médium brasileiro. E aí ele aparentemente estava lidando com algumas forças mais pesadas e ele pediu para alguém ali, ele falou, olha, eu vou entrar em contato com algumas forças pesadas e, se for necessário, se as coisas fugirem de controle, se a vibração cair, aplique o evangelho com veemência. E aí tá. E aí a pessoa que estava ajudando ele ouviu aquilo. E aí realmente Chico entrou em contato com aquelas forças pesadas. Aí a pessoa pegou o evangelho e começou a aplicar e bater na cabeça do pobre do médium, achando que aplicar o evangelho era aquilo. Esse livro aqui é um livro que eu peguei, é um livro lindo sobre Shakti Yoga. Depois eu conto mais para vocês. Mas enfim, isso da gente aplicar as coisas na materialidade e a gente se confundir de qual nível a gente tem que agir é muito comum. E eu vou falar hoje exatamente disso. Parece que eu estou devaneando, né? Não, gente. Não tem nada de devaneio. É exatamente isso que a gente vai conversar. Mas antes a gente respira, sente a energia desse instante para a gente afastar todo aquele ritmo. Porque uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer na consciência monástica, seja você um monge com voto, seja você alguém que mergulha na consciência do monos, do divino, por um instante no seu dia, é você quebrar o ritmo que o mundo havia te imposto. Porque a transmissão de energia é feita toda através de ritmo. Vou repetir porque é importante. A transmissão de energia é feita toda através de ritmo. O som são ondas rítmicas vibratórias do ar. As ondas eletromagnéticas, as ondas de celular, são frequências, um ritmo. Toda transmissão de informação é um ritmo. E aí, você, quando é esmagado pelo ritmo que te é imposto pelo mundo, e a gente fala desse ritmo, não apenas como o ritmo de ter que ler mensagens de WhatsApp, ter que responder, ter que estar no escritório um horário, sair do escritório outro horário. É isso também, mas é mais profundo. Quando a gente diz ritmo, qual é a velocidade das suas palavras? Qual é a frequência com a qual você mergulha no teu silêncio, na sua alma? Qual é a frequência com a qual você observa as pessoas de uma postura cheia de compaixão ou não? Então, quando a frequência nos é imposta pelo mundo, ele nos inunda da informação dele, que é uma informação caótica. E quando você impõe a sua velocidade de vibração, o seu ritmo, e a gente está fazendo isso exatamente agora, estou indo contra a corrente. A gente está numa outra frequência e, portanto, a gente está acessando outras informações, não apenas distantes, que agora podem nos alcançar, mas informações que estavam aqui e eu não estava virando essa chave. Porque não adianta nada ter um monte de informações extraordinárias dentro de mim se eu não viro uma chave vibratória que as torna disponíveis. Não adianta eu ter um monte de informações legais num daqueles livros digitais, sabe? Kindle e essas coisas. Tá tudo lá. Só que se eu não ligo, como é que eu vou acessar aquilo tudo? Então a gente acessa um monte de informações da nossa alma, de que a gente veio fazer aqui, de por que a gente encarnou, de qual é o próximo passo a ser dado, de qual é o caminho de menor atrito, de como alcançar as bênçãos, de como ter luz, de como ter paz, de como ter sucesso. A gente alcança tudo isso virando uma chave vibratória que depende da gente sair do ritmo coletivo, porque o ritmo coletivo não abre essa informação. O ritmo coletivo, lembra? Frequência, ritmo, é assim que as informações chegam. Toda informação chega com algum ritmo. E se você está inundado por ritmos estranhos ao seu eu interior, você está
seguindo um mapa que não é o da sua alma. Eu vou repetir. Se você está vibrando em ritmos que não são do seu eu interior, você não está recebendo a informação do eu interior. E, portanto, você está seguindo um mapa, que não é o mapa da sua alma, com os objetivos planejados pela alma. E a caminhada reta, fluida, cheia de aprendizado, que a alma poderia trazer. E aí o que acontece quando a gente não está andando no caminho planejado pela alma? A alma entra em desespero? Não, gente. É muito raro uma alma entrar em desespero. Ela entra se a gente tem um grande potencial de luz e a gente escolhe a sombra muito tempo. Mas em geral o que a alma faz é ela, perdendo o controle sobre a gente, ela vê outra força muito potente nos corrigir, chamada karma. E esse karma é tão interessante porque eu não sei se vocês já andaram de canoa em um rio. Eu já. Adoro remar. Fazia isso um pouco lá nos lugares do monastério. Não no monastério, mas ao redor tinha muitas águas. Dia da água. E aí, se você pega aquele caiaque ou aquela canoa e vai direitinho no fluir do rio, o seu esforço é minimizado. Se você, entretanto, vira o caiaque de maneira diagonal ou oposta, perpendicular ao fluxo da água, você toma um impacto daquela água muito forte. Então a água é muito gentil se você está no fluxo dela. Se você desvia, ela começa a bater no seu barquinho. E o karma é muito igual. Se você está no fluxo da alma, ele está indo numa velocidade, e se você vai desviando do fluxo da sua alma, porque você está vibrando em uma outra informação, por que a gente fica distante do fluxo da alma? Porque a gente é mal? Não, gente, isso é uma tautologia. Sabe o que é uma tautologia? É a gente explicar a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Que parece que a gente explicou, mas só disse a mesma coisa duas vezes. Então, por exemplo, o Sati não tem cabelo porque ele raspa a cabeça. Mas por que ele raspa a cabeça? Ele raspa a cabeça para não ter cabelo. Parece que eu não expliquei nada. É a mesma coisa, isso é uma tautologia. E aí, gente, isso da alma perder essa capacidade de nos guiar. Não é que uma pessoa se afasta da alma porque é má. É que a própria definição de alguém estar mergulhado no que a gente chama de mal é por distância da alma. Porque a alma é aquilo que nos coliga a coisas, e a gente vai falar disso, que são todas transformadoras o suficiente para você chegar no monos, no divino, na compaixão, na empatia. Não haveria uma guerra no mundo se as pessoas estivessem próximas da alma. É a distância da alma que vai gerando uma preponderância destrutiva do ego, e aí você fica muito longe da alma, você começa a ter aquilo que a gente chama de mal. Não é o mal absoluto, mas é o mal existe. É a distância da luz, que todos nós temos. E aí essa luz fica guardada em grão, porque essa luz tem duas maneiras de nos encontrar. Ela se expressa naquilo que a gente chama de Parashakti, que é em tudo, mas ela se expressa na origem de tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que alguém se afaste completamente da luz, aquele ser leva dentro dele a semente que, uma vez acendida, como se fosse um fósforo, vai novamente gerar luz. Então a luz acontece na expressão, mas também na semente. Isso chama de Parashiva e Parashakti. E aí nós somos a consciência na dança entre isso tudo. Então, gente, quando a gente está distante da alma, nenhum de nós, imagino, aqui nessa terça-feira vai se afastar a ponto de chegar no mal, mas a gente vai tomando karma, e o karma vai nos chacoalhando. Então, uma das maneiras da gente estar no ritmo da alma é tão interessante. É simplesmente rompendo o ritmo do mundo. Porque o ritmo da alma você não precisa inventar, invocar. Alma,
Alma, alô, alma, alma. A gente não precisa fazer isso. Mas quando a gente silencia o ritmo do mundo ao nosso redor, quando a gente se afasta de certas coisas que haviam sido impostas, e lembrem, a informação vem através de ritmo, então esse ritmo está trazendo informações de caos, de mentira, de ilusão, de prioridades erradas, de maia, de vaidade. E essas emoções acabam se incorporando na nossa mente e se tornam base para um processo decisório de quem que eu sou, para onde que eu vou. Como que eu estou, quem eu sou, como eu estou, para onde eu vou. Então, ao romper seu pacto, o seu compactuar com esse ritmo externo vibratório, você simplesmente para. Está todo mundo lá celebrando que um time ganhou e você nem liga para se o time ganhou ou perdeu. As pessoas estão preocupadas, você entra em outro ritmo de fé, por exemplo. Aí as pessoas lá fora estão no ritmo de se recolherem, começarem a descansar. Você faz um ritmo diferente. Agora é hora de me concentrar para sentir a presença do meu eu interior. Está todo mundo lá com fome, pensando na comida, você pensa no espírito. Porque é hora do jantar, você pensa no espírito. Aí você rompe um pouco, está todo mundo pensando na política e você pensa na evolução da alma. E aí, rompendo isso tudo, você respira de maneira diferente, rompe de novo o ritmo. Você fala de maneira diferente, rompe de novo o ritmo. E aí, quando você vê, a alma começa a ocupar aquele espaço que você deixou aberto. Porque ela é muito delicada. A alma é potentíssima, mas é uma potência delicada, é como um raio laser, não como um martelo. Potentíssima, mas delicada, sutil. E aí, assim que a gente coloca o ritmo do mundo para fora, mantém esse ritmo diferenciado, o silêncio, coisas da alma vêm. Então, por isso que eu estava falando para a gente respirar e entrar num ritmo diferente. Por enquanto, tudo bem? Tá interessante a aula de hoje? Satsang. Vou me hidratar aqui porque é o Dia Internacional da Água. E porque o monge tem que usar palavras, né? Para explicar. Mas o meu olhar também explica. O tom de voz explica. E se você se concentrar, você está conectado na mesma egrégora que eu. Na mesma energia que eu. Não em mim, eu sou só uma pessoa, gente. Eu sou só um pau mandado, né? Da espiritualidade. Mas eu realmente estou aqui tentando, me esforçando, a palavra certa, não, me alinhando para me conectar com algo sublime. E aí, se você estiver aqui concentrado no que a gente está fazendo, você está alinhado nisso sublime junto com todos nós. Já que estamos então nesse ritmo diferenciado, deixa eu explicar uma coisa importante. A gente é composto de várias partículas. Tanto no plano físico, a gente tem essas células tão interessantes, tal, que se renovam a cada 7 anos, excetuando-se neurônios. Às vezes a gente vê alguém com 80, 90 anos, as células são relativamente novas. É que elas se organizaram de uma maneira, seguindo uma coordenada que foi se perdendo um pouco com o tempo. É isso que é a velhice do corpo. Não é que as células são velhas, é que as células vão perdendo a habilidade de saberem exatamente onde crescer e qual substância produzirem. Cada um de nós tem um corpo relativamente novo. Isso é fascinante. Tudo se renova. Inspira, solta o ar. E às vezes eu me deliciava quando eu aprendi um pouco sobre reencarnação. Às vezes eu olhava alguém um pouco mais velho, aí eu pensava assim, essa pessoa está aí reclamando da velhice. Quando eu tiver com reumatismo, cansaço, dor nas costas, essa pessoa vai ser uma criança correndo pelos parques. Como tudo é relativo. Nós somos feitos então de partículas físicas, partículas emocionais astrais, partículas etéricas, partículas mentais, partículas ancestrais, partículas
do psiquismo, a gente é uma construção. E essa construção segue o modelo básico, como essa casinha que eu estou aqui, que em breve faremos no Espaço na Atividade, eu vou contar para vocês. Essa casinha seguiu, ela precisou de tijolos que vieram de alguns lugares, e areia, e cimento, mas ela segue um plano de um arquiteto. Ela foi construída em 1959 e ela seguiu um plano de algum arquiteto, que já deve estar reencarnado, passeando por algum lugar aí. E aí, a gente, ao seguir esse plano desse arquiteto, vai cumprindo, na melhor medida do possível, o plano original dele. Mas e se aí ele planejou uma coisa, um vidro lindo, gigante, maravilhoso, e não tinha verba para isso? Ou ele planejou certos tijolos, que iam ser tijolos de um material excelente, aí chega um tijolo mais ou menos. A casa vai ainda existir, mas ela é um pouco menos extraordinária do que ela era no original. E isso nos conta Platão, isso é socrático, o mundo das ideias, que vem de Pitágoras. Mas para resumir, o que o conhecimento espiritual nos conta é que nós que somos almas, quando chegamos aqui, temos que fazer a mesma coisa, um processo de construção do nosso ser. E essa construção do nosso ser utiliza células que a mãe nos dá quando a gente está em gestação, células do corpo astral emocional dos nossos pais, pai e mãe, partes do nosso corpo astral anterior, então as emoções e a maneira de viver, e as agonias e alegrias, vêm do nosso corpo astral da vida anterior. Partes do corpo mental ainda mais vêm da vida anterior, ligados com os nossos desejos, com partes das aspirações da alma, experiências que a alma teve e energia coletiva. E tudo isso se mistura para criar este ser, esse ser que você é. Então a gente não apenas é a alma, mas a gente temporariamente é essa construção toda. E o bonito é que essas células vão sendo permeadas pela intensidade da nossa vibração. Essas células que têm 7 anos aí em você, menos até, elas vão sendo permeadas pela sua energia. E aí essas células que têm átomos, não só átomos físicos, mas se a gente pensar em átomo como uma partícula, partículas de energia, partículas do plano mental, partículas de pensamento, partículas de emoção, partículas de prana, essas partículas que entram no nosso sistema, passam um período e depois saem. Elas recebem da gente um impulso vibratório. Tá difícil de entender, mas eu vou explicar de uma maneira que vai fazer muito mais sentido, pegando um caso extremo. Se a gente pega alguém iluminado, seja Buda, Jesus, uma pessoa linda que a gente nem ouviu falar, alguém iluminado. As moléculas e as partículas de todos os níveis que fazem parte daquele ser vão sendo imantados e trabalhados por aquela alma, por aquela essência, por aquele Atman. E aí quando essa partícula sai do ser, seja uma molécula de oxigênio que ele respirou por um instante, ou seja, algo que viveu nele durante anos, ela sai com uma vibração de luz muito superior, muitíssimo superior ao que entrou. Isso é um caso extremo. Pega o caso invertido. Um humano de vibração baixa, de escolhas que o afastam da luz, que mergulha em uma crueldade extrema. As moléculas de todas as... Quando a gente usa a palavra moléculas é inadequado, né? Porque partículas é melhor. Para a gente pegar a parte etérica, a parte de emoção. Tudo aquilo vai descendo de vibração. E quando emana dele é pesado. Nossa, Sati, mas então agora eu estou com medo, porque vai que eu pego uma partícula ruim? Não, calma. A gente tem um campo protetor que vai fazendo com que as partículas que venham até a gente, as que não têm afinidade vibratória, passam e vão embora. Quanto mais aquilo tem afinidade vibratória com a gente, mais aquilo fica. Mas é aí que está um dos segredos da evolução. Conforme a gente vai refinando a nossa capacidade vibratória,
Mesmo que a gente esteja distraído, quer dizer, naquele dia a gente não está bem, XY, alguém pisou no nosso pé. Como eu cultivei toda uma camada vibratória aqui em mim, um pouco mais elevada, vem umas partículas negativas, elas podem até rondar, me incomodam um pouco, mas elas serão expelidas pelo sistema saudável, o sistema que a gente gerou em nós, parecido com o sistema imunológico. Quanto mais você vai trabalhando aquilo que a gente chama de partículas essenciais, átomos fundamentais, a parte que você realmente tem em você, que diz respeito a quem você está sendo aqui nesse instante, nessa alma. Partículas que vão inclusive determinar quem você vai ser nas próximas etapas da tua jornada evolutiva. Quanto mais você trabalha isso, mais aquilo eleva-se de vibração em você. E só isso já seria uma notícia maravilhosa. Quer dizer, então, que aquilo que eu faço um dia, Sati, um dia que eu estou bem, aí depois no dia seguinte eu gritei com minha mãe, briguei com meu vizinho, arranquei uma pena do papagaio. Pô, que pena, coitado do papagaio, seu karma vai voltar. Mas, nem tudo se ganha, nem tudo se perde. A gente vai trabalhando aquilo. Isso só já seria uma notícia muito boa, mas tem outra notícia melhor. Que é, nesse momento, para todos os seres da Terra, está disponível uma abundância de luz que não havia antes. A gente está num momento de mudança, de intensidade absurda. A gente está vivendo séculos de experiências em uma vida só. Pensa em um antepassado seu que tenha vivido no ano de 1600, 1200. Qual é a quantidade de experiências que ele teve e qual é a quantidade de experiências que uma pessoa comum tem hoje? Quantas mensagens aquela pessoa recebeu e quantas você recebe por dia? Quantos e-mails ou cartas lá atrás? Quantos relacionamentos? Quantos filmes assistidos e lugares viajados? A vida aqui agora é muitíssimo mais rica e intensa. A gente está num momento de grande transformação. Mas nesse instante, quando você pega uma parte sua e trabalha aquelas moléculas, células, partículas, para serem mais da luz, não apenas elas ficam sendo da luz, mas elas passam a captar melhor a luz disponível para toda a humanidade. E é aí que a gente queria chegar. Existe muita ajuda, existe muita luz. E é uma luz que nem sempre será aquilo que a gente imaginava que queria. Em uma época na minha vida, eu imaginava que o que eu queria mesmo era ser um engenheiro executivo de uma empresa específica. Aí eu fui para lá e fiquei profundamente infeliz. E aí, abençoadamente, foi tudo dando tão errado que deu certo. Me lembro de um dia de estar numa empresa dessas, e aí eu apresentei um trabalho importantíssimo, tinha vindo diretores da Europa. Mas eu já pedia, eu já rezava, eu já falava, me leva para o meu caminho, verdade maior, me leva. Mas eu estava lá na empresa, eu achei que essa verdade maior ia ser super bacana, minha chapa, e ela ia me dar uma ajudinha para ser feliz e meditar no fim de semana. E aí era um calhamaço de um planejamento, e era uma empresa de alto nível, então a gente nem fazia o PowerPoint, o Keynote sozinho. A gente entregava, e algumas horas depois o departamento de design trazia. E aí veio aquilo, não tive tempo de revisar. Tinha sócios da Europa, tinha uma mesa, umas 40 pessoas. Eu bem jovem, bastante. Enfim, achando que aquele era o lugar, era, mas por uma lição. E aí começa a aparecer o que eu tinha escrito. Um plano bom, ainda tenho confiança que o que eu fiz era bom. Aparece na tela. Aí aparece outro slide. Aí aparece outro slide. Completamente fora de ordem. E aí eu tentava mostrar o slide, passava 15 para frente, aí voltava 17 para trás, aí eu tinha que passar mais 9 para frente, aí voltava 12 para trás, e eu não fazia ideia de onde estavam os slides. O maço de papéis provavelmente foi derrubado por alguém, sem que eu tenha visto. E aí, os designers, o departamento de design que criou o PowerPoint, a apresentação, Keynote, pôs tudo completamente fora de ordem, porque aquela não era a minha ordem. Enfim. Então, conforme a gente se aproxima dessa luz maior que está super disponível,
Se a gente cultiva as células em nós, os átomos, as partículas mentais, astrais, emocionais, como que a gente cultiva? Você sabe. Não é novidade que o monge aqui vai te contar. Se você se mergulha em algum ódio, o que acontece com as suas partículas? Se você se mergulha em uma covardia, eu não tenho ódio, eu perdoo todo mundo, mas não for verdade, você não investigar, não entender, não chorar, também atrapalha. A verdade impera, é necessário que ela impere. E quando essa verdade impera, ela é tão simples, que aí as nossas partículas vão se elevando, elas nos protegem, e elas captam impulsos muito mais elevados que vão mudando o rumo da nossa existência. E essas partículas nos protegem, porque aí mesmo que a gente caia e fale, nossa, eu perdi minha espiritualidade, agora enfiei o pé na jaca cósmica. Você tem uma proteção enorme, não só da tua alma, mas de ter cultivado em você uma afinidade vibratória com coisas maiores. Então lembrem disso, gente. Toda informação chega através de ritmo. Rompeu com o ritmo do mundo, você está recebendo outra informação de outro canal. E se você fica nesse canal maior, você vai treinando as suas partículas todas para cada vez mais dançar a uma música que não é daqui, um ritmo que não é daqui, criando uma melodia que será daqui, quando a Terra for um lugar melhor. Ritmo, atenção, cultivo das próprias partículas internas e transformar-se num pequeno catalisador de luz, recebendo esse impulso poderoso, para a gente aí sim estar na simplicidade do caminho da alma. Consegui explicar? Antes da gente meditar, tudo bem aí? Às vezes a aula é mais potente, essa é mais potente.